Tipos primários de dados. Cada linguagem de programação possui seus próprios tipos de dados primários. Porém, existe grande semelhança dentre as diferentes linguagens quanto a esse assunto. Alguns tipos de dados primários no Java. Para valores numéricos inteiros, nós temos esses tipos aí. Ó. Tipo byte, tipo short, tipo int e tipo long. Já que a gente falou de bits, bytes, limites e variáveis, respectivamente, cada uma desses tipos de variáveis ocupam esses espaços dentro da memória RAM. A primeira ocupa 1 byte, a segunda ocupa 2 bytes, a terceira ocupa 4 bytes e a quarta ocupa 8 bytes. Ou seja, a variável byte é de 1 byte, a variável short é de 2 bytes, a variável do tipo int é de 4 bytes, a variável do tipo long é de 8 bytes. Você está vendo alguma variável de 3 bytes aqui? Eu não vejo. Realmente eu não conheço. Desconheço e eu posso afirmar com certeza que não existe nenhum tipo de variável que ocupe 3 bytes. Ou ela é de 2 bytes, ou ela é de 4 bytes, ou ela é de 8 bytes. Normalmente existe essa relação. Por esse motivo, lá no começo, vou voltar aqui aquele slide. Entendeu? Esse número em vermelho lá no final, tá lembrado que eu disse aqui a vocês que para guardar este valor, 85.698, nós precisamos de 3 bytes, mas lá embaixo eu coloquei 4 bytes. Por que 4 bytes? Porque não existem variáveis de 3 bytes. Ou é de 2 bytes, aí já passa para 4 bytes. Então, se eu quiser guardar esse valor, eu vou precisar de uma variável de 4 bytes. Obviamente, como trata-se de um valor pequeno, para o tamanho da variável, eu vou desperdiçar 1 byte aí, todo zerado. Mas, paciência. O importante é que essa variável ela tenha a capacidade de guardar 4 bytes. Se você quiser saber qual seria o número limite, basta você colocar essa quantidade todinha de números naquela calculadora e ver que número decimal seria esse. Aí você vai ver na sua casa, ok? Voltando ao assunto que nós estávamos. Então vamos lá. Variáveis byte, short, int e long, 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes. Para valores numéricos reais, com casas fracionárias, nós temos 2 tipos de variáveis. 2 tipos de dados primários, né? O tipo primário float e o tipo primário double. O primeiro de 4 bytes e o segundo de 8 bytes. Utilizado para números em que você tenha ponto decimal, números fracionários, ok? O ponto é flutuante, então a quantidade de casas decimais, neste caso aí, vai depender do tamanho do número que você quiser colocar. Se você colocar um inteiro pequeno, você vai conseguir colocar uma quantidade de casas decimais enorme. Se você colocar um número inteiro grande, quando você for colocar a parte decimal dele, como a parte inteira já ocupou um grande espaço, então nós temos a parte decimal pequena, ok? Para valores alfanuméricos ou alfabéticos, char ou string. Não vou comentar mais alguma coisa sobre isso, porque faz parte da questão que eu vou pedir para vocês falarem algo mais sobre isso. Ok? Vamos agora tentar partir um pouco para a prática. Ainda temos um pouco de teoria nesse slide, o próximo já é prático. Quando criamos variáveis? Sempre que criamos um objeto, faremos uso de uma variável de memória para armazená-lo. Muitas vezes, dentro dos métodos, fazemos uso de variáveis de memória para armazenar valores primários temporariamente, sem a necessidade de criarmos atributos. Olha aí, a nossa amiga falou daquele mané.x1, mané.x2, era um atributo que a gente não conhecia variáveis. Como era um atributo, eu precisava do objeto. Se eu quiser fazer algum trabalho fora do objeto, que não é dentro de um objeto, que isso pode ser feito, então se eu não estou dentro do objeto, eu não tenho como criar um atributo. O atributo só existe dentro do objeto. Se eu estou fora, o único jeito que eu posso fazer é utilizando variáveis. Ok? Beleza? Também criamos variáveis para realizarmos tarefas fora dos objetos, que foi o que eu acabei de falar. Como criar uma variável primária? Observe os exemplos abaixo. Agora já estamos no Java, viu gente? Isso agora já é Java. Int matrícula igual 17889. Não é? O que é que eu estou dizendo aí? Essa instrução int é o tipo primário com o qual eu quero criar essa variável. Matrícula
é o nome da variável, o nome da gaveta que eu estou criando dentro da memória RAM. O igual, neste caso, está funcionando como atribuição. E aqui é o valor que eu já estou guardando dentro da gaveta. Então, com uma única linha, eu já criei a gaveta, ok? Criei a variável, já disse o tipo dela, ou seja, esta gaveta só pode guardar números do tipo inteiro, ok? Como ela é int, são números de 4 bytes. E eu já estou colocando um primeiro valor nessa variável. Não significa dizer que mais tarde eu não posso alterar esse valor. É uma gaveta, eu posso tirar o valor e colocar outro. A partir do momento que eu disse que ela é int, nesta gaveta eu só posso colocar números inteiros de 4 bytes. Ok? Mais embaixo eu tenho uma variável int, chamada idade, ok? Que eu estou já colocando dentro dela o valor 25. Eu não precisaria de uma variável de 4 bytes para guardar uma idade, não é? Está lembrado que uma variável de 1 byte, ela pode ir de 0 até 255? Então, eu poderia criar uma variável do tipo byte. Mas, normalmente, pessoal, isso é muito pouco utilizado. Normalmente, quando a gente programa para web, para sistemas operacionais de desktop, enfim, a gente não se preocupa muito, para não estar mexendo muito no programa. Normalmente, a gente usa int ou double, ok? Que vai dar uma flexibilidade maior ao nosso programa, uma preocupação a menos para a gente. Mas, se você no futuro quiser trabalhar com sistemas embarcados, quiser trabalhar com mobile, com celular, você tem que entender que a memória dele é bem limitada, a capacidade de processamento, o barramento dele é muito limitadozinho. Aí sim, aquele conhecimento com relação a limites de variáveis vai se tornar importantíssimo. Então, você jamais criaria uma variável para guardar uma idade dentro do celular do tipo int, que você estaria ocupando 4 bytes da memória dele, sem necessidade. Um único byte seria o suficiente. Quem de nós vai chegar a 255 anos de idade? Não é ninguém. Então, bastaria uma variável de 1 byte. Aqui nós temos um outro exemplo, int quantidade, já recebendo o valor 300. Então, eu estou dizendo que eu estou criando na memória uma variável com o nome de quantidade, do tipo inteira, ou seja, ela tem a capacidade de guardar 4 bytes, e já estou guardando dentro dela o número 300. Ok? Aí vem um exemplo do double e do float. Double, uma variável de 8 bytes, com capacidade para ponto flutuante, para ponto decimal. Então, eu estou chamando o nome da variável de valor 1. Eu posso usar números também para nomes de variáveis. Estou usando o igual para atribuição. E já estou colocando o valor 1500 dentro desta variável. Observe que eu já estou colocando aí os decimais. O valor float, o valor 2 é do tipo float, já recebendo R$ 1.600. Ok? Estou criando agora uma variável char para sexo, já colocando F de feminino dentro dela. Lembre-se que na aula passada eu já falei que sempre que eu estiver trabalhando com caracteres alfanuméricos ou alfabéticos, a gente sempre usa as aspas, não é isso? Existe já um capítulo sobre isso nas aulas passadas. Nós temos agora char e string. Não vou falar da diferença deles dois, não me perguntem, porque isto é objeto da questão da atividade desta semana, que vocês vão pesquisar na internet. Ok? Criando nome já com o valor Maria. Certo? Outra forma de criar variável primária. Se alguém não entendeu alguma coisa daqui, agora vocês vão entender. Porque agora existe uma outra forma. Dessa forma, já está completa. Mas eu poderia criar em etapas, em partes, da seguinte forma. Int matrícula, int idade, char sexo, string nome. O que foi que eu fiz? Eu apenas criei a gaveta, mas não coloquei nada dentro dela. Ok? Eu simplesmente criei. Está criada lá na memória RAM. E já determinei o tipo. Não é? Beleza. Neste caso, as variáveis estão sendo criadas apenas com a definição do seu tipo, mas sem conteúdo algum. Os conteúdos podem ser atribuídos depois assim. Olha aí, ó. Veja que agora eu já estou atribuindo, fazendo uma atribuição. O que é que eu estou fazendo com a variável matrícula? Estou colocando dentro dela o valor
17.889. O que é que eu estou colocando dentro da variável nome? A palavra Maria. O nome Maria. Obviamente, para fazer isso, eu teria que ter criado antes, do jeito que foi criado, como eu mostrei agora no início do slide. Certo? Então, se a variável já está criada, eu posso fazer essa atribuição. Se ela não tivesse criada, eu não poderia. Ok, pessoal?